Salve, salve, rapaziada! E aí, tudo bem? Professor Ailton Domingos na voz, lançando uma aula esperta para nós. É isso daí. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a urbanização brasileira. E essa aula é para você, aluno do nono ano, agrupamento I, ciclo da adolescência. Professor, mas eu não faço parte do nono ano, nem do agrupamento I. Se você curtiu o assunto, aperte os teus cintos, joga o volume lá no alto e vem embora comigo, irmão, que a aula hoje é top, pesada. Pai, se liga. Na aula de hoje, nós vamos trocar uma ideia sobre a urbanização, o processo de urbanização e como aconteceu a urbanização no Brasil e em Goiás. Beleza? Fechou? Se liga. Nós precisamos compreender que urbanização nada mais é do que o crescimento da população urbana em ritmos maiores do que o crescimento da população do campo. Então, quando a minha população urbana cresce em ritmos maiores do que a população do campo, nós temos urbanização. Meus queridos, o contrário é ruralização, beleza? Em 2008, a população mundial passa a ser urbana, o mundo passa a ser urbano. Logo, mais de 50% de toda a população do mundo estava vivendo na área urbana, nas cidades. Mas nossa aula não pode acabar por aqui, certo? Quando nós falamos que a população urbana está crescendo em ritmos maiores do que a cidade, do que a população do campo, do que a população rural, nós precisamos entender por que isso acontece. Por que essa galera está saindo do campo e deslocando para a cidade? Quais são esses fatores que estão atraindo essas pessoas do campo para a cidade? E isso é o processo de urbanização. Eu preciso que vocês entendam que o processo de urbanização ele vai estar associado e muitas das vezes vocês sempre vão ver a urbanização sendo relacionada com a industrialização e o êxodo rural. Nós entendemos por êxodo rural a migração em massa do campo para a cidade. Então, quando a galera sai em massa e permanentemente do campo e vem para a cidade, nós chamamos esse processo de êxodo rural. A industrialização tem início por volta do século XVIII nos países desenvolvidos e se estende até o século XIX. Essas nações vão ter o seu processo de urbanização associado diretamente à industrialização dos seus territórios. O surgimento de novas indústrias na Inglaterra, na França, no Japão, vai fazer com que pessoas saiam do campo e se desloquem para a cidade, provocando êxodo rural e, por sua vez, contribuindo para o processo de urbanização desses países, dessas nações. Os avanços tecnológicos, hoje, a maior participação do setor terciário na economia, são fatores que contribuem para o processo de urbanização de um país, de um estado ou de uma cidade. Amigos, e a urbanização brasileira? Quando que ela começa? Quando que rola o nosso processo de urbanização? A urbanização brasileira ela vai se dar por volta do século XX e ela vai estar associada ao nosso processo de industrialização, que começa ali por volta de 1930, mas ganha força em 1940, 1950. Uma das características do nosso processo de urbanização é que ele vai ser concentrado na região sudeste do nosso país. Isso porque a região sudeste vai ser a região brasileira que primeiro vai se industrializar. Por conta do capital oriundo do café e do investimento do governo federal em indústrias de base nessa região, essa região vai atrair várias pessoas de diversos estados brasileiros, diversas regiões brasileiras, em busca de maior qualidade de vida
tendo oferta de melhores empregos e, obviamente, de melhores salários nas indústrias que surgiam na região sudeste do nosso país, beleza? A nossa urbanização, ela é acelerada, ela é intensa. Para vocês terem uma ideia, em 1950, o nosso país era rural, porque 36,3% da nossa população vivia nas áreas urbanas. E para ser urbano, eu preciso que mais da metade da população viva nos espaços urbanos, né? Em 1970, olha só, pouco tempo depois, a nossa população já está, em sua maioria, vivendo nas cidades. 55,82% da população brasileira nos anos 70 já moravam em cidades. Logo, nós entendemos que o processo de urbanização do Brasil foi acelerado, foi rápido, foi intenso. Começa ali em 1940, junto com a industrialização, 30 anos depois, 1970, pá, o Brasil já é um país urbano. Ó, dados de 2015 diz que 84% da nossa população vive nas cidades. E aqui no Brasil, nós temos uma única megacidade. O que é uma megacidade? É uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. A única megacidade brasileira é São Paulo, capital do estado de São Paulo, localizada, adivinha onde? Na região sudeste do nosso país. Tranquilo? Essa urbanização acelerada do país fez com que o nosso crescimento urbano fosse desordenado. Vale ressaltar que crescimento urbano é diferente de urbanização. O crescimento urbano é quando o espaço físico da minha cidade está ampliando. E ele pode ser vertical, construção de prédios, por exemplo, e horizontal, construção de novas ruas, casas, enfim. Esse crescimento urbano desordenado gerou alguns problemas para as cidades brasileiras. Entre eles, problemas habitacionais, seja de moradias precárias, como é o caso de muitas favelas e ocupações irregulares ao longo do nosso país, como também a ausência de moradia, pessoas que não têm onde morar. O trânsito, os grandes aglomerados urbanos brasileiros, fez com que muitas pessoas precisassem se deslocar ao mesmo tempo por ruas, por vias estreitas, que não foram planejadas para a quantidade de veículos que precisam transitar por essas ruas e avenidas. Além do mais, nós temos problema de saneamento básico. Você acredita que várias regiões do nosso país têm saneamento básico insuficiente ou simplesmente não têm saneamento básico? Aqui em Goiânia, na capital do estado de Goiás, alguns setores, alguns bairros da região noroeste da nossa cidade não têm saneamento básico adequado. São casas que não têm recolhimento e tratamento do esgoto. Além disso, um outro problema do crescimento urbano desordenado é o alto índice de violência que se gera em cidades aonde se segregam as pessoas. Nós também podemos destacar a ausência de equipamentos públicos, sejam esses equipamentos para promover lazer, saúde, educação ou até mesmo para promover a cultura. Geralmente, a população que tem menor poder aquisitivo é marginalizada, jogada para as margens da nossa cidade e não desfrutando, não tendo, não recebendo nos seus bairros, nos seus setores, equipamentos públicos de lazer, postos de saúde, escolas. Isso é um problema, né? Aqui em Goiânia, nós temos alguns grupos que tentam promover atividades de lazer e de promoção da cultura em setores mais afastados dos grandes centros da nossa cidade. Um exemplo é o Favera, na região do Vera Cruz, do setor Eldorado. Nós temos a galera do Nós Que Tá Produções, também nessa mesma região. E, para encerrar, eu deixo o meu salve também
para a galera da Batalha Norocite, que traz aí batalhas de rima na região noroeste de Goiânia, lá no Curitiba, Recanto do Bosque. Um salve para essa galera, tamo junto, hein? Só quem já pegou o 013 lotado conhece a Batalha Norocite. Meus amigos, e como se deu a urbanização de Goiás? A urbanização no nosso estado, ela vai acontecer por volta de 1980, ou seja, quando a população que mora nas cidades passa a ser maior do que a população que mora no campo no estado de Goiás, vai ser por volta de 1980. O nosso processo de urbanização, ele está vinculado à industrialização, ao êxodo rural e à modernização do nosso estado. A industrialização e o êxodo rural de Goiás está muito associada ao agronegócio ou agrobusiness. Pega essa pronúncia aí, meu professor de inglês. Fera. Agrobusiness. Agronegócio. O agronegócio pensa a cadeia produtiva, desde o plantio, correção dos solos, sementes adequadas, maquinários agrícolas para o plantio, para a colheita. Pensa o processo de transformação nas indústrias, segundo setor da economia. Pensa no terceiro setor da economia, como que esse produto vai chegar nos supermercados, na sua casa, a embalagem ideal, como vender mais, como vender menos, produto A ou B. Ou seja, é uma cadeia extensa do processo produtivo, tranquilo? O êxodo rural no nosso estado é provocado tanto pela concentração fundiária, tão quanto pelo surgimento também de novas cidades em decorrência da modernização do nosso estado. Por volta de 1930, com a construção de Goiânia, e 1960, com a construção de Brasília, várias rodovias precisaram ser construídas para ligar Brasília com as outras regiões do país, capital do Brasil, hein? Que responsa! E também para ligar Goiânia com outras regiões do nosso estado. Goiânia, capital do estado de Goiás. Às margens dessas rodovias surgiram diversas cidades, que por sua vez tiveram aí as suas dinâmicas econômicas ampliadas e atraíram pessoas que moram no campo para a cidade. Brasília tem uma oferta do setor terciário muito forte e cria em volta dela um grande aglomerado urbano que hoje nós chamamos do entorno do DF. Tranquilo? Amigos, para encerrar a nossa atividade, aquele desafio, né? Aquela atividade fera para vocês. E hoje meu desafio é muito simples. Pergunte aí para os seus familiares, pergunte aí para um amigo, para um vizinho, alguém que você tem aí um contato, se eles já moraram em fazenda, se eles já moraram no campo, se eles já moraram na área rural. Se a resposta for positiva, pergunte para eles quais foram os fatores que os motivaram a vir morar no espaço urbano, a vir morar nas cidades. E você? O que você pensa? O que você imagina aí da sua vida? Tem vontade de morar na área rural? Tem vontade de morar no campo? Ou você prefere aí essa vida urbana agitada que nós temos hoje? Ó, a nossa aula de hoje está ficando por aqui. Nós estamos encerrando a nossa aula e eu tenho aqui para vocês a desejar um forte abraço e até a próxima aula. E eu te espero aqui no Conexão Escola.